Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nos últimos dois vídeos eu falei sobre as desvantagens de morar no Brasil e agora eu quero analisar o outro lado da moeda e falar das vantagens de ser um brasileiro morando no exterior. Quais as vantagens de ser um brasileiro quando você mora no exterior? Eu andei lendo alguns blogs e vendo alguns vídeos sobre as vantagens de ser brasileiro, mas muitas dessas vantagens estão relacionadas ou ligadas a morar no Brasil. E são vantagens muitas vezes um tanto vagas, embora verdadeiras. Por exemplo, a vantagem é que a comida brasileira é muito boa, as mulheres são bonitas, a natureza é ótima, o clima é maravilhoso. E tudo bem, pode até ser verdade, só que até um gringo poderia se mudar para o Brasil e desfrutar de tudo isso, ou seja, você não precisa ser brasileiro para desfrutar disso, basta estar no Brasil. E fazer um vídeo sobre as vantagens de morar no Brasil seria um tanto complicado, pois essas vantagens também estariam acompanhadas de grandes desvantagens, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, e sem contar também que muito disso é subjetivo, ou seja, o que é uma vantagem para um brasileiro pode muito bem ser uma desvantagem para outro. Então eu resolvi falar das vantagens de ser brasileiro fora do Brasil. Ser brasileiro oferece alguma vantagem mais objetiva e mais mensurável? Sim, há pelo menos duas grandes vantagens bem objetivas que eu vou apresentar aqui, e há também algumas outras que são um pouco mais subjetivas, mas que ainda assim são relevantes para muitos brasileiros. Bem, a primeira grande vantagem do brasileiro que mora no exterior é o privilégio linguístico. Quando o assunto é aprender línguas estrangeiras, o brasileiro ocupa uma posição privilegiada, e muitos nem se dão conta disso. Quem fala português pode muito bem aprender outras línguas como espanhol, italiano ou até mesmo o francês com uma relativa facilidade. Mas atualmente o inglês é a língua universal, é a língua franca que possibilita a comunicação entre falantes das mais diversas línguas pelo mundo. Falar inglês é essencial, ou no mínimo, muito importante, até mesmo em países onde o inglês não é a língua nativa. Embora a ordem das palavras numa frase em inglês seja bem diferente do português, ainda assim, há uma grande vantagem que é o vocabulário de origem latina, que o brasileiro consegue reconhecer com muita facilidade, e essa facilidade facilita o aprendizado do inglês. Pense no quanto que é difícil para outros estrangeiros, como japoneses, coreanos, russos, árabes. Eles têm muita dificuldade em memorizar vocabulários do inglês que o brasileiro reconhece facilmente. E ainda assim, muitos brasileiros reclamam de barriga cheia quando o assunto é aprender inglês. E esse famoso embromation do inglês ajuda o brasileiro a memorizar não somente palavras simples do dia a dia, mas até mesmo palavras complicadas em ciência, em medicina e política. Às vezes, até mesmo os nativos do inglês acham difíceis certas palavras de origem latina que os brasileiros conseguem reconhecer com maior facilidade. Pense em palavras como polyglot, polemic e pulmonary. Eu já encontrei nativos da língua inglesa no Canadá e na Austrália que não conheciam o significado dessas palavras. E muitos brasileiros vão reconhecer com facilidade, até mesmo brasileiros que não falam inglês conseguem reconhecer essas palavras. Sim, eu sei, existem as pegadinhas tanto em espanhol como em inglês, só que na grande maioria dos casos, essas palavras parecidas, elas vão te ajudar e não atrapalhar. E isso falando apenas do embromation do inglês. Agora pense também no espanhol, no italiano ou até mesmo no francês, que são línguas da família do português e logo línguas que você pode aprender mais facilmente. O espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo e os falantes do português conseguem entender boa porcentagem dela, mesmo sem nunca ter estudado. E o brasileiro que decide aprender espanhol tem uma vantagem absurda comparado com um chinês, um japonês, um russo ou até mesmo com um falante do inglês. E não podemos esquecer também de Portugal, que é onde eu estou agora, que mesmo que você não fale nenhuma outra língua, ainda assim há um país na Europa onde você pode falar a sua língua. Pode até parecer banal, mas pense no caso dos gregos, japoneses, coreanos que não falam outro idioma. Eles estão mais linguisticamente isolados do que o brasileiro que não aprendeu a falar outra língua. Certo, agora eu vou falar de duas coisas um pouco mais subjetivas, mas ainda assim relevantes. O primeiro é a esperteza do brasileiro. E não, eu não estou falando de malandragem ou do jeitinho brasileiro, mas sim de uma precaução ao se aventurar no estrangeiro. Olha, eu não sei se eu estou exagerando, eu acho que não, mas comparado com outras nacionalidades, o brasileiro que vai para o exterior é como se ele tivesse a experiência de um veterano. Embora triste, o fato é que o brasileiro já está acostumado a lidar com um índice altíssimo e preocupante de violência urbana.
o que em muitas áreas do Brasil é praticamente uma habilidade de sobrevivência que o brasileiro precisa ter. Em países mais seguros e mais pacíficos, nós não precisamos ter grandes preocupações com assalto à mão armada, homicídio ou outros crimes violentos. Mas, ainda assim, há batedores de carteira, há furtos, há arrombamentos de casa e diversas outras fraudes também. E de fato, em muitos países, há pessoas que vivem de sacanear turistas e abusar de estrangeiros. E se o brasileiro que sai do Brasil mantiver o devido cuidado, é bem menos provável que ele seja vítima de tais crimes. E manter esse cuidado muitas vezes é mais fácil e mais natural para o brasileiro do que para outras nacionalidades. Mas esse é um assunto complexo e talvez eu deveria fazer um vídeo dedicado somente a ele. E a violência no Brasil é algo muito triste, mas muitas vezes o brasileiro que sai dessa realidade consegue transformar o limão numa limonada. O que nos leva ao próximo ponto, que é dar valor ao novo país. Eu sei, é algo um tanto subjetivo, mas pensem comigo. O brasileiro enfrenta diversos problemas sérios no Brasil. E quando ele chega em outra realidade, num país pacífico e seguro, ele dá mais valor a esse país, muitas vezes até mais valor do que o nativo que cresceu ali e que não conhece outra realidade. E essa simples atitude de dar valor ao ambiente pode até ser uma coisa subjetiva, mas é demonstravelmente algo que contribui com o bem-estar da pessoa. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei no Canadá. E de fato eu sempre sinto isso depois que eu retorno ao exterior, após ter passado uma temporada no Brasil. E muitas vezes eu já vi canadenses e australianos chorando de barriga cheia. Eu lembro nitidamente que uma vez um amigo meu no Canadá, canadense, que também era pobre para os padrões do Canadá, e ele estava reclamando que ele teve que passar 3 meses, juntando dinheiro para ele poder ir ao Japão. E o canadense não precisa de visto para ir ao Japão, tá? Agora, compare isso com o pobre no Brasil. O quanto tempo que o pobre vai ter que trabalhar para juntar dinheiro para ir ao Japão? E também a questão do visto. O Japão é um país que impõe muitas restrições para aquisição de visto para o brasileiro que está no Brasil. Então, aí está um claro exemplo de uma pessoa meio que chorando de barriga cheia, ou também o que eles chamam de First World Problems, que é os problemas de primeiro mundo. E sim, essa questão de atitude é uma coisa um tanto subjetiva, porque apesar dos fatos e fatores externos, há também a questão interna, a questão pessoal, que a pessoa vai usar para interpretar o que está acontecendo. E muitas vezes essa é a diferença entre a pessoa ser feliz ou ser infeliz. Bem, e o próximo item da lista é algo um pouco mais demonstrável. Mesmo assim, muitos brasileiros não se dão conta da vantagem que eles têm, que é o passaporte brasileiro, que é um ótimo passaporte. O Brasil, apesar de ter diversos problemas internos, ele é um país que mantém boas relações diplomáticas com outros países. Isso faz com que o passaporte brasileiro esteja entre os mais fortes do mundo, considerando em quantos países no mundo o portador do passaporte pode entrar sem visto. Nesse ranking, o passaporte brasileiro fica em 15º lugar, logo atrás de países europeus como Estônia e Chipre, e empatado com Mônaco, e também à frente de países europeus como Croácia e Bulgária. Em amarelo são os países onde o brasileiro nem precisa de passaporte para viajar. Em verde são os países onde o brasileiro não precisa de visto para entrar, ou seja, a metade do mundo. Em azul claro são os países onde o brasileiro precisa apenas de um visto eletrônico. E em cinza são os países onde o brasileiro precisa de visto. O problema é que o brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, que é o país mais procurado pelo brasileiro. Sem dúvida é um país que vale a pena, mas muitas vezes o brasileiro foca demais nos Estados Unidos e esquece que existem outros bons países no mundo. Eu devo mencionar também o Canadá e o Japão, como eu disse anteriormente, que são países que impõem algumas restrições para a aquisição de visto. Isso pode dar a falsa impressão de que o passaporte brasileiro é um passaporte ruim, mas na verdade não é. Na verdade, a maioria dos países no mundo precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. E logo, o Brasil não é parte de nenhuma minoria nesse aspecto. Em cinza são os países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. E é bom notar que o brasileiro não precisa de visto para entrar na Rússia, que é o maior país do mundo, enquanto que australianos, canadenses, americanos e europeus precisam de visto para entrar na Rússia. Então, pense nisso, pois em 2018 tem Copa do Mundo na Rússia. E outra vantagem, ao contrário de outros países no mundo, o Brasil permite que você tenha dupla nacionalidade.
Hoje muitas pessoas querem sair do Brasil, mas há 100 anos atrás era o contrário. Muitos japoneses e muitos europeus imigravam para o Brasil. Hoje muitos brasileiros são descendentes desses imigrantes e têm direito à dupla cidadania, principalmente descendentes de italiano, como no meu caso. Eu digo isso porque a Itália não impõe limite de geração e muitos brasileiros nem se dão conta de que existe essa possibilidade. E não, meu passaporte italiano ainda não saiu, então todas as viagens que eu fiz até agora e continuarei fazendo esse ano foram e serão feitas com o passaporte brasileiro. E para quem tem receio de xenofobia ou discriminação, pense no fato de que o Brasil não está envolvido em nenhum conflito étnico ou religioso. Infelizmente há muitos desses conflitos aí pelo mundo e também outros conflitos por outros motivos, e também há certas rivalidades entre certos países. E nessa questão, felizmente, o Brasil é neutro, então o brasileiro é bem recebido nesses países. Em muitos lugares o brasileiro é até mais bem recebido que americanos, o que, se você olhar para a história recente, não deveria ser nenhuma surpresa. E essa questão do passaporte é especialmente relevante para mim e também para muitas outras pessoas que, como eu, trabalham online e viajam ao mesmo tempo. Então, se você tem pouca grana e quer ser nômade digital, ainda é possível, porque, como eu mostrei nesse vídeo aqui, nós muitas vezes gastamos mais dinheiro no Brasil do que no exterior. Agora, se você tem o passaporte de um país que não está muito bem colocado na diplomacia mundial, aí fica bem difícil. Pense, por exemplo, no caso do Paquistão, que é um país que enfrenta problemas parecidos com o do Brasil e até piores de fato. Então, as pessoas, os cidadãos do Paquistão, que estão bem intencionados e querem viver em paz e viajar pelo mundo, eles enfrentam uma dificuldade muito grande comparado com o brasileiro. Eles precisam de visto para entrar em países que o brasileiro entra lá de boa. Então, apesar dos meus últimos vídeos, eu devo ser justo e dizer que há sim vantagens em ser brasileiro, e ironicamente eu desfruto mais dessas vantagens quando eu não estou no Brasil. Bem, eu espero que esses vídeos que eu venho fazendo tenham servido para esclarecer algumas questões e também ajudar as pessoas a refletir sobre outras questões importantes. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal com informações para quem quer se tornar um nômade digital e viajar o mundo e trabalhar online, ou também para quem quer estudar no exterior ou apenas fazer uma viagem, ou até mesmo para aquelas pessoas que querem começar uma vida nova num país estrangeiro. Então é só você dar uma fuçada aí no canal que você vai encontrar muita coisa. Eu tenho também algumas listas de reprodução com vídeos sobre Portugal, sobre Austrália, sobre nomadismo digital. Mas se ainda assim você precisar de mais informações e quiser conversar comigo diretamente, isso ainda é possível através de um serviço de consultoria que eu tenho disponível. Cada vez mais as pessoas me procuram, me mandam e-mail perguntando sobre consultoria e até mesmo meus alunos de inglês já pediram para combinar o tempo da aula com consultoria, pois muitos estão aprendendo inglês justamente para isso, para ir morar no exterior. Então aqui, nesse breve anúncio aqui no final do vídeo, eu quero simplesmente formalizar esse serviço de consultoria que eu já venho prestando há algum tempo. Então os detalhes de como você pode conversar comigo estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui eu falei das vantagens de ser um brasileiro morando no exterior, mas como nós sabemos, nem tudo é um mar de rosas. Então aqui nesse vídeo eu falei sobre algumas coisas que funcionam bem em muitos países, mas que ainda não funcionam no Brasil. Então é só você clicar aqui para assistir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.